O pequeno cavalo preto ficou preso por dias e noites no deserto quente e seco. Após muito esforço, finalmente encontrou água, mas não conseguia alcançá-la. Por sorte, uma menina apareceu a tempo. Ela não só afastou as pedras que bloqueavam a nascente, como também pegou a água com as mãos e a ofereceu ao cavalinho. O que ela não sabia era que aquele cavalo preto, que ajudava com tanto carinho, era o lendário espírito do deserto, desejado por todos. Antes disso, o pequeno cavalo vivia tranquilamente com sua mãe no deserto. Mas certo dia, um homem os descobriu. Ele tirou a venda de um falcão chamado Yin-Sun e o soltou para voar. Guiados pelo falcão, encontraram mãe e filho. Para proteger o filhote, a égua branca desacelerou de propósito, atraindo a atenção dos homens. Quando os inimigos estavam prestes a alcançá-los, o cavalo preto, em desespero, se escondeu em uma fenda entre as rochas. Os homens não conseguiram entrar por causa do espaço estreito. Quando o pequeno cavalo saiu, viu sua mãe sendo levada por 3 ladrões. No caminho de volta, os bandidos ainda assaltaram uma caravana de camelos. O pai da menina lutou bravamente para protegê-la, enquanto ela, chamada Nila, aproveitou a chance para fugir montada em um camelo. Ela correu deserto adentro, sem parar, mas, em um deslize do camelo, caiu de uma duna e desmaiou por exaustão. Não se sabe quanto tempo passou, mas Nila acordou em meio ao deserto, sem ideia de onde estava. Ela começou a caminhar sem rumo. A paisagem era desoladora. Restos de animais surgiam pelo caminho, até que, ao chegar diante de uma grande montanha, ouviu o som de água. Subiu o mais rápido que pôde e finalmente encontrou uma fonte. Sem pensar se era potável ou não, deitou-se e bebeu desesperadamente. Foi quando ouviu o relincho de um cavalo. Ao levantar a cabeça, viu o pequeno cavalo preto a observando de longe. Ele, ainda desconfiado por causa dos humanos, se afastou correndo. Nila, sem hesitar, correu atrás. O cavalo corria e parava. Olhava para ver se Nila vinha atrás, e então corria de novo. Mantinha sempre uma distância segura. Durante a noite, Nila dormia sozinha no chão, enquanto o cavalo de longe a vigiava, em silêncio. Mesmo assim, ele ainda não confiava completamente nela. Até que um dia, o cavalo emitiu um som. Nila percebeu que ele também estava sem água há dias. Imediatamente, ajoelhou-se e pegou água com as mãos, oferecendo a ele. Pela primeira vez, o cavalo se aproximou e bebeu. Foi o início de uma amizade. A partir de então, os dois começaram a caminhar juntos pelo deserto. Com a companhia do cavalo preto, Nila decidiu encontrar uma saída. O sol do meio-dia era inclemente, e a temperatura subia rapidamente. Quando avistou o que parecia ser um rio, correu em direção à água. Mas era só uma miragem. O leito estava seco. Desesperada, quase sem forças, Nila continuou. Se não fosse pelo cavalo ao seu lado, talvez não tivesse resistido. Após muito tempo, finalmente saíram do deserto e chegaram à casa de seu avô. Mas ao se aproximarem da casa, o barulho repentino de um caminhão assustou o cavalo, que fugiu em disparada, desaparecendo na distância. Nila tentou chamá-lo, mas foi em vão. Sua casa havia sido devastada pela guerra. Restavam apenas o avô e um pequeno empregado. Todos os cavalos haviam sido libertados, sobrando apenas um velho cavalo branco, magro e cansado. Mesmo assim, todas as noites, Nila ouvia o relinchar do cavalo preto. Sabia que ele ainda a protegia, escondido por perto. Seguinte, os três seguiram viagem de carroça. No meio do caminho, o eixo quebrou, forçando-os a parar. Um rico morador local passou por ali e zombou do velho, um ex-campeão de corridas, agora com um cavalo velho e fraco. Nila então contou ao avô tudo o que havia passado. Revelou que o cavalo que conhecera era o lendário espírito do deserto, um cavalo nascido da areia e guiado pelos ventos noturnos. Mas o avô achava que tudo não passava de lenda. Para provar, Nila montou o cavalo branco